Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos falar de uma cirurgia super interessante, que é a blefaroplastia, cirurgia do rejuvenescimento do olhar. Cirurgia muito comum aqui no consultório, comum também dúvidas nas redes sociais. Então logo depois da vinheta a gente vai falar sobre as principais dúvidas que os pacientes trazem para mim aqui no consultório e também no YouTube e no Instagram. Então, gente, Dr. Enio Almeida aqui, sou cirurgião plástico, faço atendimentos tanto na cidade de São Luís quanto na cidade de Bacabal, atendimentos e cirurgias. Então, esse vídeo é para a gente falar sobre a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia, que é a cirurgia do rejuvenescimento do olhar. Você já ouviu falar esse termo? Blefaroplastia é um nome um pouquinho estranho, mas é a cirurgia para a gente rejuvenescer o olhar. Com o passar dos anos, todo mundo vai ficando com excesso de pele ao redor dos olhos, seja na pálpebra superior, seja na pálpebra inferior. E esse excesso de pele ao redor dos olhos pode ser retirado. Quando ele começa a incomodar, quando o paciente sente alguma dificuldade para utilizar uma maquiagem, por exemplo, o campo visual já começa a ficar alterado, seja pela presença do excesso de pele nessa região e também por queixas estéticas que o paciente acha o olhar cansado e envelhecido. Existe também, em alguns casos, o que chamamos de queda da sobrancelha. Então, a sobrancelha ela pode cair e existem algumas técnicas cirúrgicas para a gente abordar a sobrancelha, que pode ser feita junto com a blefaroplastia ou não, vai depender de cada caso. Mas vamos lá para o vídeo. Hoje nós vamos responder as principais dúvidas que os pacientes têm e me trazem sobre a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia. Dúvida número 1. Qual é o procedimento exato da blefaroplastia? Então, como eu falei para vocês, a blefaroplastia é a cirurgia de retirada do excesso de pele das pálpebras, tanto superior quanto inferior. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai se criando um excesso de pele ao redor dos olhos, seja na pálpebra superior ou na pálpebra inferior. E esse excesso de pele pode causar queixas estéticas, ou seja, o paciente sente o olhar envelhecido, ou então pode trazer queixas funcionais. O excesso de pele pode ser tão grande que acabe atrapalhando o campo visual do paciente. Então, um dos tratamentos para esse caso é a blefaroplastia, que é a cirurgia para retirar o excesso de pele ao redor dos olhos, trazendo assim uma melhora estética com rejuvenescimento e uma melhora funcional com a melhora do campo visual do paciente. Pergunta número 2. Quanto tempo se leva para se recuperar completamente da blefaroplastia? Gente, a blefaroplastia é uma cirurgia que tem uma recuperação muito rápida. Ela pode ser feita com anestesia local e sedação, e o paciente pode receber alta no hospital no mesmo dia do procedimento. Então, é um procedimento super tranquilo, o tempo cirúrgico é em torno de 1 hora, 45 minutos por vezes, e o paciente recebe alta no mesmo dia e vai logo para casa. É interessante que você se ausente do trabalho em torno de 5 a 7 dias. Existem alguns pontinhos que são dados nessa região das pálpebras, e em torno de 7 dias a gente tira esses pontinhos e aí você já está apta ou apto a retornar para o seu trabalho. Lembrando que é importante evitar a exposição solar excessiva por conta da cicatriz, que fica muito delicada, mas tem que ser cuidada. Então reserve aí para você se recuperar em torno de 5 a 7 dias de pós-operatório. Vamos lá agora para a pergunta número 4. Quanto tempo dura o resultado de uma blefaroplastia? É uma excelente pergunta. Quanto tempo vai durar esse resultado? Esse resultado, quando a gente faz a cirurgia, quando faz o procedimento, a partir dali o paciente ele continua o processo de envelhecimento. Geralmente, os pacientes que têm indicação de realizar a blefaroplastia realizam uma única vez na vida ou, quem sabe, 2 vezes na vida com envelhecimento. Ou seja, a gente faz a cirurgia por volta dos 40 anos, depois com 60 anos, mais ou menos, os pacientes fazem um novo procedimento. Porque com o envelhecimento, geneticamente, você já tem essa predisposição de criar excessos de pele ao redor dos olhos. Então, se você tem essa predisposição, pode ser sim que você tenha necessidade de fazer 2 procedimentos. Um por volta dos 40 anos, pode ser antes ou depois, e outro procedimento por volta dos 60 anos. Vamos lá para a próxima pergunta. Como eu devo me preparar para essa cirurgia? Para realizar a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia. Gente, o preparo da blefaroplastia é bem simples, na verdade. Você tem que vir aqui no consultório, a gente examina, faz um exame bem detalhado, indica o melhor procedimento para o seu caso,
a gente solicita alguns exames, né? O ideal é que você, se você tiver alguma doença de base, tipo pressão alta, diabetes, por exemplo, ou então outra doença de base, que você tenha essa doença controlada para poder realizar o procedimento. Então, através de alguns exames, de uma boa conversa, de um bom exame físico, a gente vai detalhar o seu caso de uma maneira específica para que defina qual a melhor conduta e o melhor preparo para o seu caso. Importante, como eu falei, se você tiver alguma doença de base, o ideal é que você deixe ela controlada para poder realizar o procedimento com segurança. Próxima pergunta: a blefaroplastia é dolorosa? A queixa comum dos pacientes: não, blefaroplastia não é dolorosa. Essa queixa ela não é comum dos pacientes no pós-operatório. Na hora da cirurgia, se você realizar o procedimento com anestesia local e sedação, dificilmente você vai sentir algum incômodo. Ou então com anestesia geral, dificilmente você vai sentir algum incômodo. Mas se o seu procedimento for feito somente com anestesia local, é comum ter uma dor que é uma dor de leve, bem suportável e tolerável para os pacientes. Tá bom? Como eu vejo essa questão da anestesia ser local ou não? Se você for realizar somente a pálpebra de cima, sua blefaroplastia superior, dá para fazer com anestesia local tranquilo. Mas se for mexer na pálpebra de baixo, na pálpebra inferior, o ideal realmente é ter uma sedação associada ou então mesmo uma anestesia geral. Próxima pergunta é: quanto tempo para ver os resultados definitivos da cirurgia? Essa cirurgia é uma cirurgia que entrega um resultado imediato bem interessante. Então, logo após o procedimento, dias depois, 3, 4, 5 dias, os pacientes já estão muito felizes porque já conseguem ver um excelente resultado. Mas com diminuição do edema, do inchaço, a cicatriz ficando bem posicionada, o resultado tende a ser muito favorável, em torno de 1 mês e meio até 2 meses de cirurgia. Então, nesse período, você já consegue ter praticamente o resultado final e ali com 3 meses vai melhorando cada vez mais com o edema regredindo, tá bom? Então, uma média ali de 2 a 3 meses de pós-operatório para você ter uma boa estimativa. Lembrando que alguns pacientes edemaciam mais por alguns casos específicos e aí nesses pacientes é um pouco mais demorado o resultado final. Mas em torno de 3 meses a gente já consegue ter uma boa estimativa do que nós vamos conseguir no seu procedimento. A última pergunta, então: quais são as restrições que o paciente deve seguir no pós-operatório da blefaroplastia? Bom, gente, restrição de blefaroplastia, o ideal é que você suspenda o trabalho em torno de 5 a 7 dias. Depois desse período, você já pode retornar de maneira gradativa. Durante esse período, você vai ter cuidado com a exposição solar exagerada para não comprometer a sua cicatriz, vai ter os cuidados com as cicatrizes que serão prescritos e as atividades físicas você pode retornar a partir do 21º dia de pós-operatório de maneira também gradativa, bem leve, comece com uma caminhada, bem tranquilo, se deu bem, tranquilo, aí você pode ir seguindo adiante. Com um mês, pode fazer toda e qualquer atividade. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje sobre a cirurgia das pálpebras, uma cirurgia que eu gosto muito de fazer. A mudança nos pacientes é incrível, bem transformadora, beleza? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, comentem aqui, me mandem uma mensagem nas minhas outras redes sociais. E queria pedir para vocês para curtir aqui o vídeo se você gostou, compartilhar com quem você gosta e seguir também a página aqui do canal que me ajuda demais, beleza? Então, até o próximo vídeo.